Olá, mais um Saúde é Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você que está assistindo a gente nesse momento, muito obrigada pela sua companhia. O Saúde é Vida de hoje vai falar diretamente com a mulherada, principalmente com aquelas que sofrem com a chamada TPM. Todo mês vem aquele sintoma que incomoda, não só o físico como o mental também. Para entender o que é a TPM, se é uma doença, sintomas, se existe tratamento, se tem como se livrar desses sintomas, quem vai conversar comigo é a médica que já está aqui na tela comigo, é a ginecologista Isabela Nelly Machado, que também é coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas. Doutora, antes de começar esse bate-papo, muito obrigada, viu, por atender a nossa equipe para todo o seu atendimento aí e tirar as nossas dúvidas, que olha, são várias, viu? Ai, que bom. Vamos lá, então. Vamos ver em que a gente pode ajudar essa mulherada, como diz você, a vencer aí essa coisa que assombra grande parte da mulher, né? Vamos tentar ver o que a gente pode ajudar. A gente sempre fala TPM, mas enfim, o que é a TPM? Esse é o nome certo mesmo? Como se fala? Isso. O nome TPM vem lá da década de 30, que quando foi feito descrito pela primeira vez como uma síndrome mesmo, que seria da tensão pré-menstrual. Foi a primeira vez que surgiu esse nome tensão. E aí ficou na mente da população, vamos assim dizer, né, de um conceito geral de que TPM é uma tensão pré-menstrual, né? Atualmente, a gente não usa muito esse termo, porque dá a impressão que é só por causa da parte tensa, e não é. A TPM ela é um quadro bem maior do que só os efeitos psicológicos, que quando você fala em tensão, você lembra só do psicológico. O nome, digamos assim, mais correto, atualmente mais aceito do ponto de vista médico, é um transtorno disfórico pré-menstrual. E é uma síndrome. Em medicina, toda vez que a gente tem um conjunto de sinais ou sintomas que se repetem, a gente chama de síndrome. Então, é uma síndrome da TPM, ou síndrome do transtorno disfórico pré-menstrual. Quando é síndrome ou transtorno, como a senhora explicou, também é considerado uma doença? As síndromes, elas em conjunto, a gente tem até CID, né, para esse transtorno disfórico. Então, sim, ele está dentro da classificação internacional de doenças. É que quando você fala doença, dá a impressão de que, para a população geral, doença dá a impressão de ser uma coisa assim, que você adquiriu, que você pega. A gente gosta muito da palavra transtorno, porque são estados, né? É um estado, mas sim, temos até CID, então, do ponto de vista conceitual, podemos dizer que é uma doença. E doutora, pesquisamos sobre esse tema, falam lá na internet mais de 150 sintomas a mulher pode ter. Como assim? Quais são os principais, então? Porque 150 é muita coisa. Eu digo que qualquer coisa que acontece antes da menstruação, você pode falar que é síndrome pré-menstrual, né? Qualquer coisa, a mãe xingou, a professora deu uma nota baixa, tudo é TPM. Mas vamos lá, vamos refinar um pouquinho isso, tá? Existem os sintomas que são os clássicos da síndrome, né, de TPM, que são basicamente, do ponto de vista biológico, um edema, um inchaço que vem de uma retenção hídrica, uma retenção de líquidos no corpo. E aí, essa retenção de líquidos pode vir na forma de um inchaço nas pernas, mas também comum inchaço nas mãos. Tem mulheres que relatam em outras partes do corpo. Mas aquele famoso, nossa, eu acordei toda inchada, a roupa não está cabendo, dá a impressão que você usa a roupa 20 dias do mês e uma semana aquela roupa não cabe. Então, isso aí é um dos principais, essa retenção hídrica, né? Esse inchaço. E aí nós temos também dores nas mamas e cólica. Por que eu falei assim, principalmente nesses lugares? Eu vou tentar mais para frente explicar de onde vem isso, mas tem um porquê de ser nesses lugares, tá? Então, seria uma dor mais em mamas e uma dor embaixo ventre, né, na barriga, embaixo da barriga, com tipo cólica. Mas também a dor de cabeça, né, a cefaleia, é muito comum também.
Essa cefaleia pode ser só com uma dor de cabeça mesmo, ou vindo aquelas crises de enxaqueca, que a gente fala de enxaqueca menstrual, aquelas crises que vêm com dificuldade de enxergar, eu quero ficar no escuro, eu quero ficar afastada de todo mundo num lugar silencioso e escuro, que é o que a gente chama de fotofobia, que é a luz incomodar, né? E também o som incomodar. É muito comum isso vir junto. E, junto com tudo isso, as alterações, vamos dizer assim, emocionais e psicológicas que vêm junto. Basicamente, alterações de sono e de humor. Esse humor, ele pode ir desde um humor depressivo até um humor de ansiedade, né? Com muita irritabilidade. É uma flutuação. Você acorda de um jeito, no meio do dia você apresenta outro e termina o dia de outra forma. De choro a querer comprar o mundo, faz parte aí da TPM. Doutora, o que que causa tudo isso? O que que acontece com o corpo da mulher? É uma roda gigante, né? Vamos dizer assim, uma explicação mais biológica, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Na segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, quando você já está quase se aproximando da próxima menstruação, é esperado que o hormônio da progesterona, é esperado que ele suba na segunda fase. Então, o hormônio vem em linha reta, vai chegando na segunda fase, ele tem que subir. Acontecem algumas alterações, aí a gente pode discutir aqui quais seriam essas alterações, mas alguma coisa acontece no corpo dessa mulher que essa progesterona não sobe. Então, como a progesterona não sobe, o outro hormônio, que é o predominante na vida feminina, que é o estrogênio, ele prevalece. Então, a gente fala que a mulher entra numa fase estrogênica, ela fica extremamente estrogênica. E é esse estrogênio, na verdade, é a falta do balanço entre a progesterona e o estrogênio, há um desequilíbrio com predominância do estrogênio. É que leva a explicar a maioria desses sintomas que eu citei aqui. E normalmente isso acontece quanto tempo antes dela ficar realmente menstruada? Porque eu pesquisando vi também 2 semanas antes. Aí depois, quando a mulher fica menstruada, aí vem a cólica, vem mais sintomas. Aí tem gente que fala que ainda continua sentindo depois que o ciclo acabou. Doutora, é o mês inteiro. Aí é porque tem vários graus, né? Mas vamos dizer assim, como eu estava explicando, que é na segunda fase do ciclo, ou seja, se a gente pegar um ciclo normal, assim, comum, vamos falar, usar a palavra comum, que é normal, dá a impressão de que quem não menstrua a cada 28 dias está anormal, isso não é verdade. Mas um ciclo convencional de 28 dias, quando está faltando 14 dias para a próxima menstruação chegar, significa que você já está na segunda fase do ciclo. Esta segunda fase é onde começam a haver esse desequilíbrio hormonal. Então, o comum é que esses sintomas comecem a aparecer nessa segunda fase, ou seja, 2 semanas antes da menstruação. Mas isso é muito variável de mulher para mulher. Tem mulher que fica esse pré-menstrual só na semana da menstruação mesmo. Tem mulheres que falam que são os 3 dias antes. E tem casos que esse desequilíbrio hormonal ele começa lá no início do ciclo. E aí sim são mulheres que sofrem quase que um mês inteiro com essa TPM. Se a gente fosse pegar do ponto de vista conceitual, a gente nem poderia falar em TPM, tá? Porque para ser TPM mesmo, esse quadro sindrômico deve ser cíclico. Então, ele tem que ter uma fase que está tudo bem e depois uma fase em que vem os sintomas. Se a mulher está tendo o mês inteiro, como os sintomas da TPM são muito conhecidos, a mulher fala, eu estou com TPM o mês inteiro, mas na verdade não é a TPM, então. Ela deve estar com um desequilíbrio hormonal, um outro diagnóstico, tá? Que os sintomas assemelham-se com a TPM, mas TPM o mês inteiro, do ponto de vista conceitual, não é. Doutora, esses sintomas aí acontecem então todos os meses? Ou tem mulher que fala, esse mês eu tive, mas esse outro mês foi tranquilo, parece que eu não tive nada. Acontece isso também? É comum? Acontece. A mulher, nós somos cíclicas e somos dependentes de um monte de coisa. Então, vai ter mês que esse desequilíbrio hormonal acontece, tem mês que ele não acontece. E às vezes fica um período da vida que acontece todos os meses e depois some e fica tudo lindo, maravilhoso. O que a gente sabe, então, o que eu estou dizendo aqui?
que a TPM tem um fundo de pano, um pano de fundo que é hormonal, tá? Mas não é só hormônio que influencia. Outros fatores da vida complicam o quadro. Por exemplo, eu vou citar duas coisas aqui para você. O estresse, e estresse que eu tô falando não é estar estressado, não. Fatores estressantes do nosso dia a dia. Quem aqui nunca pegou um trânsito chato, estressante naquela semana, né? A gente está exposto a isso, uma chateação, trabalho para entregar, cobranças, né, do ponto de vista de trabalho, familiar. Esses fatores estressantes, eles liberam no nosso organismo cortisol. O cortisol ocupa receptor de progesterona no nosso corpo. Então, veja bem, às vezes a mulher fez esse desequilíbrio de progesterona e estrogênio, mas não foi suficiente para dar os sintomas da TPM. Aí, nesse mês, ela teve mais estresse que o normal. O cortisol foi lá e ocupou o espaço da progesterona, que já não estava lá grandes coisas. E aí ela tem sintoma aquele mês. Entendi. Deu para entender? Tem outros fatores que desencadeiam ou piora a tensão pré-menstrual. O estresse é o mais conhecido dele. E doutora, como saber que está na hora de pedir ajuda? Porque quando a gente fala em TPM, todo mundo fala, é normal, acontece, vai passar. Mas chega uma hora que não, né? Que aquilo começa a atrapalhar muito a vida da mulher. Como saber qual o momento de procurar ajuda? Olha, eu acho que você já, na sua pergunta, você deu a resposta, porque eu só quero deixar aqui, preciso frisar isso para as mulheres que estão nos assistindo e para os maridos, os familiares, que não precisa dosar hormônio, porque senão eles chegam no consultório, eu preciso dosar meus hormônios porque eu acho que está tudo desequilibrado. Não é necessário, tá? Neste caso, a gente tem indicações próprias de dosar hormônio. Dosar hormônio em mulher são situações muito específicas, tá? Dito isso, você mesmo na sua pergunta, você deixou isso transparecer sem querer, né? Está na hora de tratar quando aquilo está afetando a sua vida social, a sua vida profissional, a sua vida de mulher. Não dá para você, hoje em dia, né? Eu estou aqui no meu trabalho, nesse momento, você está aí no seu trabalho, de repente você começa essa alteração de humor, essa dor, a dor de cabeça, a irritabilidade. A gente não pode viver assim 1/3 do nosso dia produtivo ou 1/3 do nosso mês. Então, se está te incomodando a ponto de afetar o socioemocional do seu dia a dia, está afetando o seu trabalho, os seus relacionamentos pessoais, seu relacionamento familiar, afetivo, o seu relacionamento amoroso, está na hora de procurar ajuda. E como que é feita essa ajuda, doutora? Tem remédio para isso? Como que funciona? Como saber, né? O que vai servir para aquela paciente? Olha, não existe a poção mágica, o remédio único que serve para todo mundo. A gente tem que analisar caso a caso, porque como você, lá no início você tinha falado, né, são mais de 150 sintomas que a gente pode agrupar nesses 10 aí que eu citei, e aí a gente vai entender para aquela mulher quais são os sintomas que prevalecem. Tem mulheres que basicamente é a enxaqueca. Eu fico com a minha TPM, eu fico com uma enxaqueca muito grande e fico irritada. Mas ela não fica inchada, não tem dor nas mamas, não tem cólica, não tem alteração de sono. Para essa mulher, a gente caminha o tratamento para um lado. A outra, que fica inchada, com dor na mama, o caminho do tratamento é outro, tá? Então, assim, o tratamento, existe tratamento, nem sempre precisa dar o hormônio, tá? Como eu falei que o pano de fundo da TPM é uma deficiência relativa da progesterona, tá? Então, digamos assim, o tratamento que seria definitivo mesmo, a gente daria uma progesterona para essa mulher, por exemplo. Mas não vai funcionar para todo mundo, porque às vezes a progesterona você vai ter que dar um hormônio e às vezes ela só tem a retenção hídrica. Aí eu vou direcionar o meu tratamento para isso. Então, é individualizado, mas é basicamente, resumidamente, a base de hormônio e de vitaminas. A gente tem algumas vitaminas que combatem aquele estresse que eu comentei, o cortisol, né? E eles tem vitaminas que agem aumentando a liberação dos neurotransmissores, que regula essa situação da irritabilidade. E até antidepressivos podem ser usados, mas é caso a caso.
E doutora, e o anticoncepcional, ele ajuda também nesses sintomas? Como que ele age em tudo isso? Perfeito. O anticoncepcional, ele entra na fase que eu te falei hormonal do tratamento. Todos os anticoncepcionais hormonais, eles têm estrogênio e progesterona ou só progesterona, ou seja, todos os anticoncepcionais hormonais têm progesterona. E o que a gente quer para melhorar a vida dessas mulheres não é a progesterona? Então, sim, os anticoncepcionais hormonais, tá? Não adianta usar, por exemplo, um DIU de cobre. O DIU de cobre não tem hormônio, para a TPM, a gente não teria indicação. Mas os anticoncepcionais hormonais, eles vão ajudar no tratamento, sim, por suprirem essa falta relativa da progesterona. E doutora, uma curiosidade, quando a gente fala em TPM, a TPM atinge desde as adolescentes até as mulheres mais velhas também? Quando começam esses sintomas? Ou na primeira vez que menstrua já pode estar suscetível a ter a TPM? Desde que a mulher já tenha ciclos menstruais, então desde a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, até o fim dos ciclos menstruais da mulher, que é na menopausa, sim, ela pode ter em qualquer fase, tá? E não precisa ser a vida inteira, igual a gente estava comentando. Às vezes, teve uma fase da minha vida que eu tive TPM, depois ela curou sozinha, né? Houve alguma intervenção, assim, com ou sem intervenção medicamentosa, mas foi só uma fase em que esse desequilíbrio ficou mais evidente. Então, sim, pode ter em qualquer fase. O que acontece é que lá no final da vida reprodutiva da mulher, quando vai chegando mais próximo da menopausa, esse desequilíbrio hormonal já começa a ele fica mais evidente pelo fim da produção dos hormônios do ovário. Então, tende a dar uma pioradinha quando vai chegando, porque mistura-se os sintomas da síndrome disfórica pré-menstrual com a síndrome climatérica, que já é da pré-menopausa. Doutora, a gente está falando aí dos tratamentos, a alimentação, atividade física, o estilo de vida da pessoa também influencia nos sintomas? Muito, porque a base é hormonal. Mas como a gente já comentou, já falamos uma coisa aqui, né? Que foi a questão de o cortisol ocupa os receptores da progesterona. Então, o cortisol em si, do estresse, se eu combato esse estresse, eu diminuo o meu cortisol e eu aumento a ação da minha progesterona nos receptores. Então, eu já trato a minha TPM sem ter que usar uma progesterona externa. Eu tenho que, na verdade, eu faço essa correção através da diminuição do cortisol. Essa é uma das maneiras. E como que eu diminuo o cortisol? Diminuindo os estressantes do dia a dia, que inclui a atividade física, que melhora muito a diminuição do cortisol. E outra coisa é que a alimentação, hoje em dia, a gente conhece como alimentação inflamatória, né? Que é o excesso de carboidratos, dos carboidratos ditos ruins, né? Daquela comida industrializada demais. Tudo isso, ele aumenta também as prostaglandinas. As prostaglandinas são marcadores inflamatórios que também ocupam os receptores de progesterona. Então, se eu diminuo as minhas prostaglandinas, se eu diminuo o meu efeito inflamatório, eu desinflamo essa mulher, eu diminuo os sintomas dela também da TPM. Então, uma alimentação o mais natural possível, não é dieta, é alimentação natural. A gente brinca que a alimentação natural é desembrulhar menos e descascar mais, né? É tirar o alimento industrializado e substituir por alimentos mais naturais. E o carboidrato ruim. Doutora, eu vou pegar o gancho aí de alimentação e agora uma curiosidade. Por que a vontade imensa, maluca, de comer chocolate, de comer doce? Porque é diferente. Quando se está nesse período, a vontade é maluca de comer doce. Tem uma explicação biológica para isso, que nessa fase existe uma diminuição da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, é como se fosse assim, ele é a nossa logística, ele é o transporte que leva a nossa conduta elétrica de um neurônio para o outro. Existe a condução elétrica e existe o neurotransmissor, que seria o caminhãozinho que leva substâncias de um neurônio para o outro. O neurotransmissor serotonina, quando ele cai, acontece bastante isso. E nessa fase, da segunda fase do ciclo menstrual, a serotonina cai. Então, por isso que tem essa vontade louca de comer doces,
principalmente a partir das 4 horas da tarde. Existe uma explicação biológica para isso, porque aí tem outros neurotransmissores juntos, entra também a melatonina, que tem a ver com o nosso ciclo, né, de dia e noite. Então, tem uma explicação biológica para isso, tá? E aí, quando você vai fazer o tratamento dessa mulher, se ela se queixa, nossa, eu tenho uma vontade imensa, mas eu quero destruir a minha geladeira cheia de doce, a gente pode usar algumas vitaminas, inclusive, que ajudam a aumentar a liberação de serotonina no nosso sistema nervoso central e diminuir essa ansiedade por doce. Doutora, então, de uma maneira geral, para quem tem aí a TPM procurando ajuda, dá para ter uma vida normal, dá para encarar esse período numa boa, né? Dá, é só não querer fazer tudo de uma vez só, precisa entender-se, procurar ajuda e não querer um remedinho mágico. Não vai sair com um remedinho preto que vai curar tudo, tá? E tem que associar as modificações do estilo de vida. Senão a gente vai ter que ficar dando progesterona muito alta e a progesterona tem os efeitos colaterais. Então, o ideal é a gente fazer a mínima dose possível, para isso eu preciso associar alterações no estilo de vida. Doutora, então qual que é o recado que a senhora deixa para quem está assistindo a gente nesse momento? Olha, a TPM, ela, apesar de ser esse estigma de ser normal, só quem tem sabe o tanto que isso incomoda e tem influência na vida, na qualidade de vida. E hoje nós temos que buscar qualidade de vida. Para isso, busque ajuda, tem que entender os mecanismos, senão a gente não consegue entrar no tratamento. Então, tem que procurar entender o mecanismo de cada sintoma, mas tem que apresentar esses sintomas para o médico, discute, busque uma saída, porque não é para achar que é normal e está tudo bem, porque não está tudo bem. A gente conversou aí com a Isabela Nelly Machado, ela que é médica ginecologista. Doutora, muito obrigada por falar com a gente. Tenha certeza que as suas palavras ajudaram muitas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. A mulherada aí tirou todas as dúvidas e vai ajudar muita gente. Obrigada, viu? Tudo bem. Se tiver mais dúvidas, entre em contato conosco e não pode ficar calada, né? Temos que colocar os nossos problemas à vista, à prova, para que eles sejam solucionados. É isso aí, doutora, mais uma vez, muito obrigada. E como a médica disse, a TPM não afeta só o nosso físico, né? A parte psicológica também é muito atingida. Por isso, Saúde é a Vida não fica por aqui. No próximo bloco, a gente vai conversar com uma psicóloga para falar como que pode aí viver TPM, o psicológico, o físico, como tudo isso anda junto e como ter uma vida saudável, sem crise, sem dor. Não saia daí, a gente volta já já. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando com você, mulher, você que sofre de TPM. No primeiro bloco, a gente conversou com uma médica ginecologista. Ela falou um pouquinho sobre o que é TPM, falou sobre os sintomas, tratamento, enfim. E ela disse também que, além de afetar o nosso físico, a TPM também afeta o nosso psicológico. Como conviver com essas emoções, com esse turbilhão de hormônio aí que cercam a gente neste período, né? Por isso, a gente convidou também a Sabrina Amaral, já está aqui na tela comigo também. Ela é psicóloga e vai também ajudar a gente a passar por essa fase. Sabrina, muito obrigada por aceitar o nosso convite e ajudar a gente nesse momento, porque eu acho que tem muita mulher que sofre disso. E como tem, Viviane? Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Sabrina, eu já vou começar te perguntando, biopsicossocial, estava lendo o seu material sobre esse assunto, você falou que afeta aí essas 3 áreas. Vou já começar perguntando, o que são essas 3 áreas? Olha, o nome assusta um pouquinho, né? Biopsicossocial, mas na prática ele é bem simples. A TPM, ela é um fenômeno que ela tem um tripézinho.
Bio, porque, claro, como disse a ginecologista, a gente sofre com toda a oscilação hormonal e isso impacta no corpo. Você fica com dores, fica com inchaço, você tem uma parte fisiológica que ela é alterada nesse período do ciclo. Psico, por quê? A gente tem uma espécie de um cofrinho emocional. O que eu quero dizer com isso? Ao longo do mês, do nosso ciclo, várias coisas vão se passando na nossa vida e a gente vai acumulando umas moedinhas para cada dificuldade que a gente passa, mas a gente guarda, a gente recolhe, aquilo vai acumulando um nível de tensão lá dentro. E social, porque esse é um período do mês que, teoricamente, já é socialmente aceito que a gente exploda, que a gente tem esses comportamentos impulsivos, existe ali uma permissão para explodir. Então, o cofrinho estoura nesse período e as pessoas já até associam uma coisa a outra. Vê uma mulher um pouco mais irritada, fala, ih, tá naqueles dias, né? Não é assim que funciona? Exatamente. E aí, como fazer, como lidar com tudo isso, né? Porque quando afeta a nossa parte física, como você disse, né? Tem mulher que fica inchada, fica com dor de cabeça, já começa também a afetar o nosso psicológico, né? Quem quer, quem aguenta ficar com dor? E aí, como você disse, vai somando, né? De repente explodiu. E aí, o que a gente faz? Então, eu vou te falar que eu tenho trabalhado com várias mulheres no consultório e algumas delas sofrem muito de TPM. Inclusive, no manual psiquiátrico, existe um transtorno pré-menstrual. Tem gente que toma remédio controlado para ajudar a lidar mais com essas questões. E pensando nisso, em como elas sofrem e a TPM vira protagonista da vida delas nesse período, eu comecei a refletir, de que maneira? De que maneira que a TPM deixa de ser assim uma entidade que incorpora a gente naquele período do mês e a gente pode assumir um protagonismo em cima dessa dificuldade que a gente passa, né? Então, se tem um cofrinho emocional, vamos fazer uma análise. Que tipo de moedinha eu estou colocando lá dentro? Eu recomendei para as minhas pacientes que diariamente eles fizessem um registro dos sentimentos dela. Então, o que aconteceu hoje? O que me deixou feliz? O que me deixou chateada? Uma espécie de um diário mesmo, né? A gente pensa que isso é coisa de adolescente, mas é uma ferramenta fundamental para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Então, o primeiro passo seria você juntar e contar as suas moedinhas. Está fazendo sentido até aqui? Tá, sim. E aí a gente vai avaliando essas moedinhas e tem que contabilizar isso tudo depois? Tem que contabilizar. E se você não sabe o que você está sentindo, porque no geral a gente não se percebe. Quando a gente está chateada com alguma coisa, a gente engole o choro e a vida segue. Mas o que é essa chateação? É uma irritação? É uma frustração? É um ciúme? O que aconteceu ali? É uma tristeza? Você precisa entender o que está acontecendo. O segundo passo é você avaliar o câmbio do dia, seguindo a metáfora aí das moedinhas. Então, do que é feita essa moeda, né? Esse acontecimento em si, por que ele me impactou tanto? Vamos supor, eu fiquei chateada porque eu tive uma discussão com a minha mãe ou com o meu companheiro. O que eu senti naquela hora? Eu senti uma angústia muito grande. E por que eu tive aquela discussão? Porque eu queria me fazer entender, me sentir vista, me sentir validada, me sentir ouvida, mas eu não soube fazer isso da melhor maneira, então causou uma discussão e isso me deixou ali com uma moeda no cofrinho, não é? E aí vem o terceiro passo, que uma vez que eu sei o que me chateou, qual foi o sentimento que foi ocasionado daquela chateação e a minha necessidade oculta por trás daquele conflito, vem o terceiro passo, que é você diversificar os seus investimentos. O que isso significa? Eu vou olhar aquela situação que me chateou e pensar, puxa, qual que era a minha intenção? Aí eu queria me fazer entender. Tem uma outra maneira de eu conseguir ser ouvida sem precisar levantar o tom de voz? De que maneira? Eu posso analisar antes aquilo que eu gostaria que as pessoas entendessem, encontrar uma forma mais gentil de me conectar com essas pessoas, e aí você vai fazendo o que eu chamo de experimentos. Ô, Vivi, você sabe qual que é a coisa mais legal dos experimentos? Não tenho ideia. É que o experimento, a pior coisa que pode acontecer, se ele não funcionar, é nada. Então, vamos supor, eu tenho uma forma de me comunicar que é um pouco mais agressiva. Vou fazer um experimento de tentar me
comunicar de uma forma mais gentil. Ah, não deu certo. Qual é a pior coisa que acontece? Nada, porque você continua se comunicando do mesmo jeito. Agora, se o experimento, como dizem os adolescentes, der bom, se a coisa funcionar, então você adota aquela nova forma de agir como um hábito, como um comportamento funcional que vai te ajudar. E no fim do dia, você fazendo a soma desses 3 passos, o que acontece? O seu cofrinho emocional, na época da TPM, ele vai estar ou pouquinho cheio, menos da metade, ou vazio. Então, você não vai precisar explodir tanto e ficar tão sensível, tão sofrida, tão emotiva naquele período do mês. Agora, Sabrina, me fala uma coisa. E quando, infelizmente, o cofrinho não está muito equilibrado, aí vem aquele momento de explodir. Tem alguma técnica, alguma coisa que a gente pode fazer para pelo menos amenizar isso, ou até evitar essa explosão de sentimentos? Tem sim, Viviane. Eu acho que tem 2 caminhos aí para a gente seguir. O primeiro é você buscar alternativas, você buscar estratégias de coisas que costumam te acalmar. Então, cada pessoa vai ter um modus operandi de funcionamento diferente. Se você escutar uma música que deixa você mais tranquila, você ter uma estratégia de respirar fundo, de fazer uma caminhada, de gritar no seu travesseiro, de pegar um gelo na mão e falar, meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa, estourar plástico bolha, comer chocolate. Você tem que pensar em alternativas que vão ajudar você a manter um pouco o controle nesse momento, tá? E segundo, passou o momento da explosão, analisa, olha para trás. O que aconteceu? Por que eu explodi daquele jeito? Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e me dar um conselho 5 minutos antes de explodir, o que eu falaria para mim mesma? E assim você vai se auto-observando, se auto-conhecendo melhor para ter controle da situação nesses momentos. Você falou em autoconhecimento, isso é fundamental, até para a gente entender, peraí, essa raiva, essa fúria, essa tristeza, enfim, cada um tem uma coisa nesse momento de TPM, né? Peraí, é meu ou é porque eu tô nesse momento de TPM e dependendo do que a pessoa fez, eu tô me irritando a mais? Na verdade, ela não fez tanto assim, eu preciso me autoconhecer? Querida, o autoconhecimento é a chave. Você matou a charada. Para você dominar a TPM, você precisa se conhecer melhor e parar com essa mania de querer suprimir sentimento. Gente, isso é péssimo. Suprimir sentimento vai fazer isso explodir em outras formas no seu corpo. Então, é importante que você analise qual é a função dessa emoção na minha vida. A raiva, para que serve a raiva? A raiva ela é uma energia de ação. A inveja, para que serve a inveja na minha vida? Para eu olhar alguma coisa que eu não tenho e me inspirar para conseguir alguma coisa. A tristeza. Qual a intenção positiva da tristeza? É fazer com que eu me introspecte, que eu entre para dentro e sinta isso e analise o que está acontecendo ali. Então, entenda qual que é a intenção dessa emoção e dê para ela aquilo que ela precisa, ao invés de ficar engolindo e tentando controlar, porque isso demanda uma energia, minha querida, excomunal. Dá para fazer isso então? Tem essas técnicas aí para evitar todo esse momento? Tem. E vale tudo. Você pode buscar o que funciona para você. Tem gente que gosta de aromaterapia, tem gente que gosta de floral, tem gente que gosta de meditação, tem uma prática de mindfulness, de atenção plena, tem gente que prefere direcionar isso para terapia. A atividade física é um remédio, gente, eu sei, dá preguiça, eu também tenho preguiça, mas ela traz para a gente dopamina, aqueles hormônios do bem-estar, assim, que você fala, uau, e você canaliza aquela energia da TPM no momento. Então, entenda o que funciona para você, não tem receita de bolo, tem a sua receita. Ô Sabrina, e conversando com você e até com a médica ginecologista no primeiro bloco, ela disse que os sentimentos, sim, eles fazem, né, piorar toda aquela tensão, toda a TPM, né? O que você vê na prática? A pandemia de Covid-19 fez com que muitas mulheres aí, aquelas que não tinham TPM, por exemplo, ou os sintomas eram leves, de repente começou a aparecer com tudo. Pandemia trouxe aí esse problema também, agravou essa situação?
E como, Viviane? Os estudos revelam que a gente vai ter nos próximos 3 anos ainda muitas sequelas emocionais da pandemia na vida das pessoas, que vai de burnout, que é um estresse agudo, depressão, ansiedade, pânico, transtorno de estresse pós-traumático, com medo de ficar doente, com medo de morrer, enfim, a gente vai ter muita coisa. E na caixinha da TPM, que a gente tem todas essas questões emocionais, é claro que os sentimentos ficam exacerbados. Se eu pudesse usar uma metáfora para comparar, é como se nesse momento pós-pandemia, a nossa pele emocional, ela tivesse queimada de sol. Já ficou ardida de tomar sol? Então, Já. qualquer encostadinha que você dá aquilo. Então, a gente está nesse momento de uma pele emocional queimada. Todo mundo precisa se cuidar, Viviane. Agora, o que se vê na prática, Sabrina? Porque quando a gente fala de TPM, a gente fala que é normal, vai passar. Mas tem gente que fala também, ai, que frescura. Como você mesma disse, tá de TPM, tá naqueles dias, né? Naquela fala, assim, meio que esnobando tudo que a mulher tá sentindo, né? Isso também prejudica para ela buscar ajuda, pode falar, acho que eu tô com frescura, não é nada não. Tudo isso prejudica, aquela empatia que o outro não tem e atrapalha. Então, as pessoas que vão assistir isso depois, se você não é mulher, mas convive com uma mulher que tenha TPM, por favor, eu te faço um pedido. Não relativiza a dor da outra pessoa. Você não sabe o que ela está passando. Ninguém sabe da batalha do outro, o que dói em alguém. Então, mais empatia, mais paciência, mais amor, por favor, para que as mulheres elas possam se sentir assim, confortáveis de procurar ajuda e entender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, Viviane, é sinal de força, é de coragem. Eu até ia te perguntar isso, a mulher ainda acha que se for procurar um psicólogo, por exemplo, é porque ela tá fraca, porque ela não tá dando conta de tudo que ela tem que fazer? Eu vou dizer para você que já melhorou bastante esse estigma da terapia ser para gente louca, gente desequilibrada, emocionalmente fraca, que não dá conta de cuidar dos próprios problemas. Mas a pandemia também trouxe isso, essa preocupação com o autocuidado. Essa moçada que está chegando aí agora, essa nova geração, fala da terapia de maneira aberta. Ai, hoje eu fui na terapia, descobri que a minha mãe, o meu pai. Já existe esse movimento, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Então, não tenha receio de pedir ajuda. Pedir ajuda, como eu disse, é sinal de força, é sinal de coragem, de protagonismo. Olha, eu tenho um problema e eu preciso resolver isso. Então, ao invés de ficar fingindo que ele não está ali, por que não endereçar isso para um lugar que vai de fato me ajudar? Às vezes, Vivi, poucas horas de terapia podem poupar você de meses de sofrimento desnecessário. Tá aí, viu, as dicas da Sabrina. Sabrina, pra gente encerrar aqui, né, qual que é o recado que você deixa para a mulher que está assistindo a gente nesse momento e sofre de TPM? Minha querida, peça ajuda. Busque alternativas para você sair desse lugar de sofrimento. Você nasceu com um potencial imenso para ser feliz, mas os acontecimentos da vida podem ter feito você esquecer ou pior, duvidar disso. Resgata esse potencial de felicidade, abrace isso e vá ser feliz. E Sabrina, eu ia já encerrar, mas procurando um psicólogo, por exemplo, a ajuda do ginecologista também, você vê a evolução, a mulher consegue passar por esse período aí do mês de maneira feliz, maneira bem saudável. Olha, feliz é um negócio complicado porque a gente tem uma parte fisiológica que pesa, mas uma coisa é fato. Como é um fenômeno biopsicossocial, se você puder ter suporte de uma rede de apoio, a sua ginecologista, a sua psicóloga, alguém que vai fazer um trabalho de autocuidado com você, uma massagem, alguma coisa. Então, se você puder formar aí um combo pré-TPM que possa te ajudar a lidar com isso melhor, vai fundo. Dá para ter aquele cofrinho que você falou lá no começo da nossa conversa, com mais momentos, sentimentos positivos do que ruins? Eu adorei a sua pergunta. Você sabe que uma das práticas que a gente faz oposta ao cofrinho é a gente criar super reservas. O que são essas super reservas?
todos os acontecimentos da minha vida que me deixaram feliz, eu recebi um elogio, um reconhecimento, uma mensaginha no WhatsApp falando assim, olha, você fez o meu dia hoje. Esses lugares do elogio, do reconhecimento, a pessoa vai guardando num lugar, e nos dias em que ela está na bad, que ela está triste, com baixa autoestima, ela vai olhar, puxa, eu não sou essa pessoa que eu estou sentindo agora. Olha como eu sou uma pessoa diferente do que está acontecendo nesse momento. Por que eu estou catastrofizando? Se existe tanta coisa boa na minha vida, isso ajuda muito. Ai, que ótimo. Sabrina, muito obrigada, viu, por dar essas dicas pra gente. Tenha certeza que as suas informações, o seu recado aí foi muito rico e me ajudou e ajudou também quem está assistindo. Isso que me deixa mais feliz, Viviane. Te agradeço o convite, a oportunidade, espero ter ajudado. E mulherada, se cuidem, vocês merecem, vocês precisam. Tá aí, com esse recado da Sabrina que eu encerro o Saúde e a Vida de hoje. Mulherada, vai se cuidar, um tempinho pra você, ajuda e muito, né, Sabrina? Se cuida. A gente se vê no próximo Saúde e a Vida. Tchau!